Isaías 46, no versículo 3, ele diz o seguinte: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento eu carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e até as cãs eu vos carregarei, e já o tenho feito, e levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Que palavra incrível. Olha o que o Senhor está falando. Ele está falando que Ele é o teu Pai. Desde o momento em que você nasceu, Ele te carrega. E quando eu li, todas as vezes que eu lia, eu falava, mas eu não senti muito isso. Eu falei, eu sou sincera com Deus, eu não senti. Em que momento que o Senhor me carregou na minha infância? Minha infância foi de tanto abandono. Em que momento que na juventude o Senhor me carregou? Mas o Senhor, Ele começou a me mostrar situação por situação. Situações em que muitas vezes eu dormia em desespero, em angústia, e acordava melhor. E Ele falou, você não sabe quem é que estava te carregando enquanto você estava dormindo? Você não sabe quem é que estava cuidando de você enquanto você estava dormindo? E hoje a gente estava conversando sobre cabelo branco lá em casa. Né? O Jonas olhou para a barba do Tiago e falou, quanto cabelo branco na tua barba? E aí eu falei assim, eu demorei para ter cabelo branco, mas hoje eu tenho cabelo branco. E essa situação do Senhor carregar a gente ainda com cabelo branco é tão real, é tão real. Ele te carrega, você sabia disso? Ele te carregou até aqui e Ele te carregará até... Quem não tem cabelo branco, levanta a mão. De verdade. Você pode não ter porque você está pintando. É igual o pastor Francisco, o tio Nacho lá, que ele fala. Não, de verdade. Você está diante de Deus. Quem não tem cabelo branco, de verdade, levanta a mão. Não, eu estou de mão abaixada. Então, eu digo para você, hoje você é carregado, amanhã você vai ser carregado. Este é o Pai que você tem. Esta é uma realidade que é roubada todos os dias da sua vida. Todas as vezes que você se sente abandonado, é porque a gente lança uma expectativa em pessoas. E Deus está falando, lance em mim. As pessoas, elas falham. Quando eu olho para pais no Antigo Testamento, olha, só falando de patriarca. Abraão não falhou. Como não? Ele tinha um filho chamado Isaac. Quem é o doido que manda um filho para o meio do deserto? Quem já foi para Israel sabe o que é o deserto de Berseba. Quem é o doido aqui que mandaria um filho para o meio do deserto de Berseba só com um cântaro de água e um pão? Eles eram dois. Ali estava a mãe de Ismael. A mãe de Ismael e Ismael, Agar e Ismael. Um cântaro para dois, num desertão. Sabe quando eles iam chegar no destino deles? E aí, pelo menos, Abraão devia ter pensado assim, eu preciso de 2 cântaros. Não era suficiente, mas 2 cântaros pelo menos. Um para Agar, um para Ismael. Aí ele manda, ele falhou. Olha, Ismael se sentiu desamparado. Ismael quase morre no meio do caminho de sede. Mas quem é que veio socorrer Ismael? Ismael, na hora de orar, ele chamou, meu pai, Abraão, cadê você? Ou ele ficou chorando, ai, meu pai não fez nada por mim. Não, está escrito que Ismael levantou os olhos, enquanto a sua mãe estava desesperada, Ismael levantou os olhos, Ismael orou, e o Senhor ouviu a voz do menino. Você crê que Deus ouve a tua voz hoje? Então, se você está desesperado, porque quando nós temos sede de justiça, Ismael tinha sede de água mesmo. Agora você pode estar aqui hoje com sede de justiça. Você está vivendo uma situação muito difícil. E você entrou aqui desidratado. Então eu quero que você levante a sua mão aos céus. Porque o teu pai, você tem um pai. E o teu pai ouve a tua voz agora, em nome de Jesus. Senhor, olha todos os teus filhos que estão passando por um deserto como Ismael. Não há ajuda em meio de deserto. Senhor, tem que ser milagre no meio do deserto. Olha quantas pessoas em desespero. Mas o teu socorro, o socorro do Pai. O Pai que é real. O Pai que é verdadeiro. O Pai que nos carrega. Este não falha. Por isso, Senhor, nós clamamos agora o teu socorro, assim como o Senhor enviou para Ismael, em nome de Jesus. Amém? Então eu falei de Abraão. Aí você vai pensar, Isaac foi um pai melhor. Que melhor?
Ele fazia distinção entre um filho e outro e causou ciúmes entre os filhos. E aí vai, sabe, quando você entra nessa questão, você vai ver que todos eles falharam. Davi falhou como pai. Então, todo pai que está aqui, por melhor que você seja, eu fui num casamento há pouco tempo atrás e isso me marcou. Eu ouvi da noiva falando assim: eu sempre pedi a Deus um marido como meu pai. E eu disse isso, é o Ricardo, né? Hoje eu não estou vendo o Ricardo aqui. Mas eu disse, no momento em que ela falou essa frase no casamento, eu virei e falei assim: eu acho que não pode ter maior elogio, maior recompensa para um pai do que chegar uma menina adulta dizer no meio do casamento dela: eu quero um homem igual ao meu pai. Porque quando a garota fala isso, não é só porque o pai ele foi um ótimo pai para ela, foi um ótimo marido também. E ela quer este pai, ela quer que o marido dela seja um marido como o pai e um pai como foi o seu pai. Agora, mesmo com todo esse elogio, tem falha, todo mundo tem falha. Cada pai na Bíblia que nós formos citar, não, esse foi bom, esse não. Não, todos eles têm falha. Quando Jesus chega no Novo Testamento, ele tem uma tarefa. Ele veio para trazer salvação, redenção, resgate, libertação, cura. Tudo o que nós precisávamos, socorro. Ele veio para nos levar além do véu, para que nós pudéssemos ter socorro em tempo oportuno. Que coisa fantástica. Ele veio para revelar segredos. Quando ele começa a contar as parábolas, em Mateus 13, ele diz: presta atenção, porque as parábolas são segredos desde a fundação do mundo. Por isso que eu amo ensinar parábolas, porque são segredos. Ele veio contar segredos. Ele veio aqui falar para a gente sobre o reino dos céus. Não só falar, mas trazer o reino dos céus para nós. Mas ele tinha uma árdua tarefa para fazer. Ele tinha que apresentar Deus, não só como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não um Deus distante, mas ele tinha que apresentar Deus como Pai. Então, a melhor forma era mostrando o relacionamento dele com o Pai. E eu queria que você abrisse comigo em Mateus, capítulo 3, no versículo 17, porque Jesus ele começa a mostrar, antes de falar sobre o Pai, ele mostrou nessa passagem quando ele foi ser batizado ali no Jordão. E está escrito em Mateus capítulo 3, no versículo 17, quando ele entrou no Jordão. Eu vou começar no 16, que você entende melhor. Batizado Jesus, saiu logo da água, depois que ele foi batizado. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: vamos ler todo mundo junto? Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E aí o que Jesus mostrou? Porque todo mundo ouviu essa voz. Essa não foi a primeira vez, quer dizer, essa é a primeira vez. Depois, também no Monte da Transfiguração, os discípulos vão ouvir o Pai dizendo isso. É a voz do Pai chegando na terra. É a voz do Pai dizendo: olha, esse aqui é o meu filho primogênito. Através dele eu vou adotar todos vocês. E eu quero dizer que eu me comprazo, eu me alegro. Sabe quando um pai se alegra com um filho? Isso é aceitação. Isso é quando o pai se alegra com o filho e só sorri, é uma coisa. Quando o pai se alegra e ele fala: eu tenho orgulho de você. Olha, você fez isso muito bem. Quando um pai faz isso, não é só porque ele tem alegria em você. Ele está te valorizando. Ele está liberando uma aceitação. Ele está te amando e está verbalizando o amor. E eu quero que você saiba que todas as vezes, quando você acorda, essa é uma realidade que você precisa aprender. Primeiro, você vive debaixo de céus abertos. Você crê nisso? Tem que crer. Jesus trouxe essa bênção para nós. Céus abertos. Se você ficar acreditando que você está debaixo de céus fechados, que a tua oração bate e volta no teto, você não está acreditando naquilo que Jesus fez por você. E tem momentos que nós precisamos guerrear, porque um teto de bronze é estabelecido. Mas nada que uma vida de oração não quebre. Então, o normal sobre a sua vida é céus abertos. Jacó viveu isso e nem tinha o sangue de Jesus. Ele saiu todo desamparado. Aí quando ele coloca a sua cabeça na pedra, ele vê uma escada que liga a terra aos céus, e ele vê
a porta dos céus aberta, anjos subindo e descendo, e o Senhor desceu e se colocou ao lado dele. E eu digo que isso acontece todos os dias. Você está dormindo, anjos, você tem noção dessa realidade? Enquanto você está dormindo, céus estão abertos. Fala, enquanto eu estou dormindo, os céus estão abertos. Quando você acorda, ele também está aberto. E quando você está dormindo, ele está aberto. Anjos estão subindo e descendo. E o mais fantástico é que o teu pai desce por aquela escada. E ele põe a mão e diz, eu te abençoo todos os dias. Pai que é pai, abençoa. E todos os dias ele te abençoa enquanto você dorme. Somos nós que dormimos. Primeiro, olha como nós somos malucos. Só posso dizer isso. Como é que você dorme sem valorizar que nós temos que valorizar que você está dormindo, Deus está cuidando de você, você está ali vulnerável e Deus está cuidando de você. A atividade espiritual durante a noite é muito intensa e Deus está cuidando de você. Você sabe disso. Por isso que ele fala de pragas que se propagam nas trevas, mas Deus cuida de você enquanto você dorme. Você dorme e quando você acorda, ele é o primeiro a te dizer, bom dia, meu filho, bom dia, eu me comprazo em você. E você sai da cama feito um doido, começa, escova o dente, come e sai que nem um doido e nem fala com teu pai. Eu sou da época que eu digo sempre, hein? Eu sou da época que eu falava o que muitos aqui, os antigos faziam? A bênção, pai. Eu não era maluca. Se eu saísse, minha mãe me matava. Se eu saísse sem dizer a bênção, mãe, a bênção, pai, ali tinha um escândalo lá na minha casa. Tinha que falar a bênção, pai, a bênção, mãe. E você tem que falar a bênção, meu Senhor, meu pai, meu paizinho. Ele te abençoa, mas ele quer que você fale com ele. Então o Senhor aqui, ele está falando de valor, de amor, de aceitação. Ele se alegra com você. Se ninguém te ama, se ninguém te aceita, se ninguém te valoriza, você tem um pai que te acha o mais bonito. Me diz um pai que olha para o recém-nascido com cara de joelho e diz que ele é feio. Ai de quem disser. E ele fala, é a minha cara, é a cara da minha esposa, tem cara de ninguém ainda, é cara de joelho, mas ele diz, é lindo. E Deus olha para você e ele fala a mesma coisa para você. Mas Jesus, ele precisava continuar apresentando o Pai para nós, e eu queria que você fosse em Mateus mesmo, Mateus capítulo 6. Quando nós chegamos no versículo 8, eu separei para você uma paráfrase do Pai Nosso. Ele tinha, porque quando pediram, ensina-nos a orar, ele não chegou e disse distante. É claro que há momentos, muitos momentos, que eu chego diante de Deus e eu digo, Deus poderoso, magnífico, esplendoroso, Deus, oh Deus onipotente, Deus altíssimo. Sim, eu exalto o nome de Deus muitas vezes. Eu começo a minha oração muitas vezes dessa forma. Mas ele surpreendeu, porque eles pediram, os discípulos falaram, a sua oração é eficaz. Queremos aprender contigo. E ele falou, é para ontem. Eu estava esperando vocês me pedirem. Eu quero ensinar vocês. E ele começou a ensinar duas coisas muito importantes. Número 1, separe um lugar. Você sabia que a gente está em jejum e oração? Se você não sabe, entra lá na página da igreja, no Instagram, no perfil, Unidade em Cristo Oficial, e você vai ver ali todos os alvos de oração. Entra na escala de oração. Se você não começou, porque é daqui até a festa dos tabernáculos. Então Jesus, ele ensinou, é verdade, eu vou ensinar vocês, porque a oração gera poder. A oração, ela traz o céu para a terra. Então ele disse, a oração tem que ter um local, um horário, e tem que ser secreto. É você e Deus, o Pai que vem em secreto, ele recompensa. E ele podia começar a oração de muitas formas, mas ele quis usar a oração. Como é que você conhece essa oração? A oração? Fala mais alto, a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque foi isso que ele nos ensinou. Ele nos ensinou, olha, vocês vão orar assim. E aí ele começou a falar, Pai, vamos falar junto? Pai Nosso que estás nos céus. E assim ele começa. É o Pai. Você tem que falar com o Pai. Ele é teu Pai. Ele quer te ouvir sempre. Que pai que não quer ouvir o filho? Que pai que não tem tempo para o filho? Só se não tiver coração de pai. Mas pai, porque é pai, ouve e também ele dá atenção e dá tempo para o filho. Mas eu vou ler uma paráfrase que eu pedi para o Aquino colocar aqui atrás.
que é uma paráfrase do Pai Nosso. Olha como que você pode falar. Pai, meu papai. Não está ainda. Aí. Então, olha, eu vou ler, você está lendo aí atrás. Pai, meu papai, meu lindo e amado Pai, tu estás no céu, eu estou aqui na terra. Mas estamos unidos pelo seu grande amor. Seus olhos não saem de sobre a minha vida. Eu não estou sozinho. Eu sei que o Senhor está me ouvindo. Pai, tu és santo. Ele não falou? Santificado é o teu nome. Pai, tu és santo, mas eu preciso que a sua vontade seja feita. Fala, que a sua vontade seja feita. Eu preciso que a sua vontade seja feita em minha vida. Sempre discuto contigo, achando que a minha vontade é melhor do que a sua. Mas a tua vontade é melhor, Pai. Pai, eu preciso da tua ajuda hoje. O pão nosso de cada dia. Eu preciso da tua ajuda hoje. O pão nosso de cada dia, dá-me hoje. Mas vamos comê-lo junto? Você pede para Deus para comer o pão junto? Vamos comê-lo junto? Pai, eu preciso de uma ajuda sua especial, um milagre. Quem precisa de um milagre? Ah, fala com teu pai. Pai, me perdoa, porque eu sei que eu pequei contra ti. Eu errei, pisei na bola, mas eu quero pedir, me ajude a perdoar os que me entristeceram, da mesma forma como tu me perdoas. Quando eu crescer, quero ser como o Senhor, Pai. Pai, segura na minha mão, não me deixe errar. Me avise, me impeça, me livre do mal, proteja-me, não importa que eu já seja grande, quero sua proteção, quero seu amparo, quero sua ajuda, quero ser seu filho mimado, seu filho dependente. E ainda ele, vamos terminar, Paizinho, teu é o reino, vamos falar junto? Paizinho, teu é o reino, e o Senhor se agradou a dar aos seus pequeninos. Gente, o reino é teu. O reino de Deus é teu. E ele diz ainda, Pai, teu é o poder. O Senhor me concede poder porque eu sou seu filho, sua filha. Tu é a glória e o Senhor se manifesta para mim. Eu sei que se os homens que são falhos, se um filho pedir peixe, eles não dão cobra. E se pedir pão, não dão pedra. Quanto mais tu, que és o meu paizinho, eu te peço ajuda e não receberei pedra, não receberei recusa. Essa é uma paráfrase de uma oração que muitas vezes como eu disse, eu não nasci no lar evangélico. Para mim o Pai Nosso era uma vã repetição. Eu repetia e eu não sabia aquilo que eu estava falando. Porque eu repetia muitas vezes, porque era assim que a gente tinha aprendido. Tinha toda uma série de oração que a gente tinha que fazer. Então, enquanto eu estava ali com todas aquelas bolinhas ali, que era toda aquela série de Ave Maria, quando eu chegava no Pai Nosso, eu já contei para vocês, ali era o alívio que tinha uma oração diferente para eu orar. E a minha mente fugia. E eu não lembrava eu não sabia do que eu estava falando. E você pode também, primeiro esquecer que você pode pegar essa oração e fazer o que está escrito aqui. Fazer dessa oração uma oração viva na sua vida. Não, aqui ele deu um modelo para você seguir. Ele está falando, em cima disso, vai para o colo do Pai e fala, Senhor, olha, hoje eu estou aqui no teu colo. Hoje eu estou aqui para falar bem pertinho do teu ouvido. Eu estou precisando de ajuda. Eu não estou conseguindo nem falar alto. Eu estou murmurando porque eu estou precisando do socorro e da tua ajuda. E você pode, porque você tem um Pai. Isso aqui é num tempo normal. Só que Jesus, ele mostra como nós podemos ter um relacionamento num tempo de extrema angústia. Como é o nosso relacionamento com o Pai em tempo de extrema angústia. Eu poderia falar milhares de situações de Jesus com o Pai. Uma das coisas que ele mais citou foi a palavra Pai. Por quê? Porque ele queria nos dizer o que está escrito lá em Romanos capítulo 8. Eu quero ler com você Romanos, para depois eu falar, ensinar, aliás, não eu ensinar, ler o que Jesus nos ensinou em tempo de angústia extrema. Então, em Romanos capítulo 8, o Senhor, ele diz o seguinte, muito conhecida essa passagem, mas talvez pouco entendida por você. Está escrito no versículo 14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos o quê? Abba, Pai. Fala de novo. Fala de novo. Talvez você tenha dificuldade de falar Pai,
Porque é aquela história que você já disse, mas é real. Quando a gente tem dificuldade, não tem intimidade com o nosso pai terreno, a gente transfere, isso é verdade. Então fala de novo, de boca cheia, para que as trevas entendam, que você saiba que você tem um pai, que quando ele chega, eles têm que bater em retirada. O teu pai é forte, o teu pai é poderoso, o teu pai é ciumento, ele te ama, é zelo. Os ciúmes de Deus é zelo por tua vida. Então quando você pede socorro, ele diz, cheguei. E quando ele diz cheguei, as trevas têm que bater em retirada. Então diz agora bem alto, para que as trevas possam saber que você conhece, que você tem um pai que te socorre. Diz agora, Abba Pai. Paizinho. Abba Pai é paizinho, eu sei que você já ouviu. Eu também sei que os meus alunos já ouviram o que eu vou falar. Mas eu quero te dizer que isso é tremendo. Na cultura judaica, um filho adotivo, porque nós fomos adotados através de Cristo Jesus. Essa é a santa, divina, maravilhosa adoção. Por meio de Jesus, nós fomos adotados. Então, quando a criança, na cultura judaica, ela é adotada, ela é digna, ela é favorecida com herança dobrada, para recompensar pela falta que ela teve. Então ela recebe herança dobrada. A primeira notícia que eu te dou é que você tem herança dobrada. A segunda notícia é que você chega tão pertinho, porque quando Jacó ele vai adotar os netos dele, que ele vai dar herança de filho, ele coloca os dois no meio das pernas, e ali é uma cerimônia que não é Jacó que fez, essa era uma cerimônia de adoção. Ali Jacó colocou a mão sobre os dois, e ele disse, nessa cerimônia se dizia, vocês não saíram das minhas entranhas, mas vocês saíram do meu coração, e a partir de hoje, vocês têm todos os privilégios que os meus filhos têm. Agora imagina o pai fazendo isso com você, e dizendo, você tem todos os privilégios que o meu filho Jesus tem. Olha, quais são os privilégios de Jesus? Ele está assentado à direita de Deus Pai. Você está assentado em Cristo Jesus, à direita de Deus Pai, com todo poder, principado e potestade debaixo dos teus pés. Assim como Jesus, em tempo de perigo, sabe quando Jesus estava lá no Getsemane? Aconteceram algumas coisas quando ele estava lá no Getsemane. Ele por 3 vezes, ele estava, como eu disse, ele vai nos ensinar. Lá em Mateus capítulo 26, eu quero que você abra. Mateus capítulo 26. Jesus estava em extrema angústia. Extrema angústia. Não havia momento pior. Não havia. E ali, ele fez uma oração longa. Longa, sim. A ponto dos discípulos caírem no sono. Quanto tempo durou essa oração? Eu calculo que de 2 a 3 horas que essa oração demorou. Mas aqui nós temos registrados 3 momentos dessa oração. Nós não temos tudo registrado. Mas antes dessa oração, ele mostrou o que é que nós temos que fazer em tempo de angústia. E nós estamos vivendo dias de muita angústia. Em João capítulo 16, ele ainda não tinha ido para a cruz. Ele estava lá no cenáculo. Ele olhou bem para os discípulos e ele disse o seguinte: olha, vocês vão cada um ir para a sua casa. Em outras palavras, ele está falando, vocês vão cuidar da vida de vocês. Vocês vão salvar a pele de vocês. Vocês vão me deixar no momento que eu mais preciso de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que eu não estou magoado com vocês, não. Sabe por quê? Porque o Pai não me deixa. Vocês vão para casa, mas o Pai não me deixa. Primeira coisa que você precisa ter certeza, o Pai não te deixa. Você está sendo. Uma coisa é dizer que ele tá de mãos dadas com você. Outra coisa é dizer que ele está te carregando. Primeiro, o Pai não te deixa. Todos os dias ele te coloca no colo. Você pode não estar consciente disso. Principalmente quem teve ausência de pai não sabe o que é isso. Eu lembro de uma única vez. Eu fiquei até sem respirar. Porque foi a única vez que o meu pai me colocou no colo. Eu devia ter uns 6 anos. E eu lembro que ele tinha uma brincadeira, era chata a brincadeira, mas eu estava achando a melhor brincadeira do mundo. Ele pegava no meu pescoço e fazia assim, zanza, zanza, até hoje eu não sei o que é isso. Zanza, zanza, zanza. Hã? Não, nem sei o que é. Mas aí ele fazia isso e raramente, muito raramente. Mas nesse dia foi diferente.
ele me pegou no colo. E eu fiquei com medo que ele me tirasse do colo. Era a coisa mais sensacional da minha vida. O meu pai me colocou no colo e ele zanza. Eu parei de respirar. Eu falei assim, ele tá comigo no colo. Agora, isso é uma criança. Agora, eu quero que você saiba, você tem que ficar sem fôlego mesmo e pensar: o meu Pai Celestial está comigo no colo. Todo dia Ele me carrega. Sou eu que nem dou bola. Quando eu oro, Ele fala: vem cá, meu queridinho, eu vou te colocar no colo. Fala que eu te ouço. Fala mais bonitinho. Eu me comprazo em você. Você é o meu filho muito amado. Ele fala essas coisas e você nem ouve. Sabe o que nós precisamos treinar? Nossos ouvidos espirituais. Ouça o amor de Deus. Sinta o amor de Deus. Feche os seus olhos agora. Ouça o amor de Deus dizendo: eu te carrego, eu te amo. Tudo que ninguém fez por você, eu faço. Eu te valorizo, eu te aceito, eu te coloco no colo, eu cuido de você, eu te protejo, eu movo os céus e terras por amor a você. Que pai daria o seu próprio filho por amor a outros filhos em resgate? Eu te amei a ponto de entregar o meu próprio filho. Eu te amei a ponto de ficar separado dele por 33 anos. Não foi um dia, não foram 2 dias, não foram 3 dias, foi 33 anos por amor a você. Você nunca vai poder dizer: ninguém me ama. Então Jesus, em momento de extremo perigo, ele disse: o Pai está comigo. Depois, em João capítulo 17, ele vai e começa a orar: Pai, chegou a hora. Esse chegou a hora, se Jesus fosse usar a nossa linguagem, ele ia dizer: a coisa ficou preta, né, Pai? Tinha que ser. Eu sabia que ia chegar o dia. Agora chegou o dia que eu tenho que enfrentar dor, humilhação, todo tipo de agressão, violência. Chegou o momento em que, Pai, eu estou com medo, não sei se eu vou aguentar, mas chegou a hora. Mas eu quero te dizer, Pai, que o Senhor, eu tenho certeza da tua presença comigo. Leia a oração de João 17, que incrível, começa com a palavra Pai e termina com a palavra Pai. Aí ele vai para o Getsemane, que eu pedi para você abrir em Mateus capítulo 26. Quando ele vai para o Getsemane, ele ora, ele fala dos seus medos, das suas angústias, ele fala de tanta coisa com o Pai. Eu tenho curiosidade de saber tudo que ele falou com o Pai. Mas aqui ele deixou registrado 3 momentos. Nos 3 momentos ele está usando a palavra, não é só Pai, ele está usando Abba. E ele diz aqui, no versículo Mateus 26, versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai. E ele disse: se possível, passe de mim esse cálice. E assim ele vai repetir, não só uma vez, mas ele vai repetir: meu Pai, olha, eu acho que eu não vou dar conta. Se possível, passe de mim esse cálice. Mas se eu tiver que tomar esse cálice, seja feita a tua vontade, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo. Mas quando ele fez a oração a primeira vez, ele estava na terra. Você está na terra. A gente precisa de coisas concretas. O Pai, os seus olhos não contemplam. Você sente o amor dele. Você aprende a sentir o amor dele. Mas você não está enxergando o Pai. E o que Jesus tinha para enxergar eram os discípulos. Ele foi até os discípulos e amigos frustram. Amigos nos abandonam. Amigos nos traem. Amigos se importam mais com eles mesmos do que com a gente. Se importa no início. É como quando você está com câncer. Eu passei por isso. Por mais que a pessoa seja tua amiga, ela se acostuma com o que você está vivendo. Você vai passar por radioterapia, no meu caso, porque minha pele é muito branquinha, foram 28 dias úteis. Isso se transformou em 3 meses. No primeiro mês, tinha gente que perguntava. No segundo mês, já nem lembravam que eu estava fazendo radioterapia. No terceiro mês também. Mas o meu pai ia todos os dias comigo na radioterapia. O meu pai ia todos os dias. Ele acariciava o meu cabelo quando a minha pele estava queimada e eu não aguentava nem colocar a roupa mais, porque
eu falei, isso aqui eu vou tirar de letra. Primeiro mês não senti nada. Mas a médica, ela foi, a oncologista, ela falou, olha, daqui a pouco vai queimar, você é muito branquinha. Daqui a pouco vai ficar um pouco mais difícil, mesmo você passando todo esse hidratante, um hidratante especial. Você vai ficar, vai sofrer. Vai ter momento que você vai sofrer. E olha, foi dezembro, janeiro, aquele calor, o calor do Rio de Janeiro. A roupa grudava e doía demais. Mas o meu pai estava lá, aguenta firme. Sabe por que está doendo hoje? Mas amanhã não vai doer. É a cura. Você não vai morrer, você vai ser curada. O meu pai estava ali todos os dias comigo. O teu pai está lá. Pessoas te frustram, pessoas te abandonam, mas o pai nunca, jamais te abandona. Jesus ensinou para a gente. Eu falei, eu vivi isso. Eu vivi. Esse é o quadro do Getsemane. Jesus sai do Getsemane e ele vai para uma situação pior. Eu costumo dizer, aquilo que está ruim, fica pior. Quem nunca viveu isso? Você já está com dívida, aí um fica doente. Aí tem que comprar remédio. Aí piorou a coisa. Então tem momentos que a gente vive realmente um deserto, um vale. Algo que a gente pensa que não vai vencer. Mas com Deus carregando a gente, será que nós não vamos vencer? A gente vence sim. Jesus foi para a cruz. Lá na cruz, ele só falou 7 frases. Mas das 7 frases, 3 foi com o Pai. 3 frases ele falou com o Pai. Lá na cruz do Calvário, ele disse... Pai, por que me abandonaste? Mas para você que sempre fica frisado na frase, Pai, por que me abandonaste? Eu peço para você abrir a última passagem que você abre, Salmo 22. É onde está escrito que, se você quer saber o segredo da oração de Jesus na cruz, é o Salmo 22. Ah, que tremendo, né? Davi teve uma visão incrível. Ele não só viu a cruz, mas ele escutou a oração de Jesus. Olha que fenomenal essa revelação. Esse é um salmo messiânico de Davi. E está escrito no versículo 1. O que está escrito no versículo 1? Deus meu, por que me desamparaste? E ali, Jesus, ele transforma o Deus meu, ele traz para uma intimidade. Pai, por que me desamparaste? Aí todo mundo fica assim, tá bom, é porque os pecados, claro que sim, os pecados estavam sobre ele, as iniquidades, o pai estava separado, é a dor da separação. Mas será que o pai não ouviu? Vamos ver, está no Salmo 22. Olha aqui o que está escrito no versículo 24. O Senhor não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. O Salmo 22 está aqui para te mostrar. O pai, sim, por um momento, ele ficou separado do pai por causa do pecado, mas ele não deixou de ouvir a voz do filho. Pai, me socorre, não me deixa sozinho. E ele estava dizendo, meu filho, eu estou aqui. O que ele diz aqui? Ele não desprezou a dor do aflito. Você que está aflito, levanta a mão. Eu quero dizer que Deus não despreza a tua dor, mas o que está escrito aqui, ele ouviu quando gritou por socorro. Então fala agora com o pai, grita por socorro, fala, Senhor, ajuda-me, paizinho, eu preciso de ti. Olha para as minhas finanças, olha para a minha família, olha para a situação que eu estou vivendo. Pai, eu estou vivendo uma situação de cruz, eu estou vivendo uma situação de vergonha, eu estou vivendo uma situação de humilhação. E eu tenho certeza que você vai ter a experiência de dizer, o pai não me deixou, o pai não me abandonou, o pai me ouviu. Eu disse que da mesma forma, como ele falou 3 vezes no Getsemane. Olha, ali no cenáculo, você viu que na oração, a oração intercessória de João capítulo 17, ele fala 2 vezes a palavra Pai. Mas em João capítulo 16, ele também está no cenáculo e ele fala do Pai. Então no cenáculo ele fala 3 vezes do Pai. No Getsemane ele fala 3 vezes do Pai. Na cruz ele fala 3 vezes com o Pai. A segunda que ele falou ali com o pai, ele disse que essa todo mundo sabe. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha, quando a gente está magoado, eu já tentei em momentos de extrema mágoa imitar Jesus de primeira. Pai, perdoa,
porque eles não sabem o que fazem, mas aí vem a carne. Sabe sim, sabe que sabe. Senhor, eu não consigo ser igual a Jesus. Aí eu sou sincera. Ele sabe que ia me machucar, sabia que ia me ferir, sabia que ia me fazer sangrar. Aí vem, aí você começa, aí o teu coração começa a esquentar. Aí você tem que falar: Senhor, me ajuda, me socorre. Eu não consigo, sozinha eu não consigo perdoar. Sabe por quê? Porque está doendo, está sangrando. Põe agora a mão no teu coração. Esse é o momento de você perdoar. Perdão é fácil? Não. Perdão é divino? É. É o que te aproxima mais de Deus, é o perdão. O perdão te faz mais semelhante a Deus, porque Ele te perdoa todos os dias. Mas não é fácil. Mas por Ele não ser fácil, tem muita recompensa. Por isso agora coloca todas as tuas mágoas diante do Senhor e diz: Pai, me ajuda agora. Não é difícil, olha, não é fácil eu dizer eu perdoo, eu libero, mas eu preciso de Ti. Vem, Pai, me ajuda e me fortalece o coração. Eu não quero ficar com ninguém detido, eu não quero ficar com ninguém retido. Em nome de Jesus, que o Senhor te fortaleça para você liberar agora. Sabe que Jesus, Ele disse, saindo do Getsemane para arrematar? Você fala: mas você já está na cruz? É porque eu esqueci de te falar. Quando Ele estava saindo do Getsemane para arrematar, Ele já tinha falado 3 vezes do Pai. Aí Ele vira para Pedro e disse assim, quando Pedro que foi lá e cortou a orelha de Malco: se eu quisesse, eu chamaria 12 legiões de anjos agora. Nada mais, nada menos do que 72 mil anjos. 72 mil anjos. Você sabia que Jesus, Ele está dizendo: você tem direito a chamar e falar: Senhor, me ajuda. Manda a quantidade de anjos que o Senhor acha necessário para essa guerra. Tem momentos que Deus vai mandar 3, tem momentos que Deus vai mandar 10, tem momentos de guerra intensa que Ele vai mandar 72 mil anjos. E olha, eu acho que teve guerras que essa igreja já enfrentou, que Ele manda 1 milhão de anjos, porque tem momentos que Ele manda, e nós temos direito a isso. Sabe por quê? Porque você é filho, e os anjos pertencem ao reino dos céus. E hoje eu quero dizer que os meus anjos, junto com os teus anjos, aqui tem uma multidão de anjos. Porque são os anjos que trabalham em meu favor. São os anjos que trabalham em teu favor. E tem anjos que trabalham por essa igreja. Eles cercam a igreja, eles estão em cima da igreja. Então eu posso arriscar dizer que hoje nós temos aqui uma miríade de anjos. Miríade de anjos. Isso torna o quê? O ambiente santo. A igreja não é qualquer lugar. Aonde 2 ou 3 estão reunidos, ali está o Senhor. O Senhor está aqui. Os anjos estão aqui. Por que é que você está duvidando? Por que é que você se sente desamparado? Os anjos entram na tua casa. Os anjos fecham a porta da tua casa. Os anjos trabalham o dia todo por você. Os seus olhos não enxergam. Os nossos olhos só enxergam problema. Eu vou te mostrar uma pessoa que quando Jacó estava voltando para encontrar com o irmão dele, ele estava com medo do encontro com Esaú, e ali Deus abriu a visão de Jacó. E sabe o que Jacó viu? Ele viu 2 acampamentos de anjo. Sabe o que é acampamento de anjo? 2 acampamentos de anjo que ficavam do lado dele quando ele parava, e que andavam com ele quando ele andava. E ele chamou aquele lugar de Manaim, porque o Senhor abriu os olhos e ele viu o acampamento de anjos. Tem acampamento de anjo aqui, tem acampamento de anjo lá na tua casa, porque você tem um pai que cuida de você. Um pai que cuida de você. Mas quando a gente está vivendo um problema, a gente só enxerga o problema. Você tem que enxergar o Pai. Você tem que enxergar os anjos. Você tem que enxergar o Senhor Jesus do teu lado, segurando nas tuas mãos. O Pai te carrega. Jesus é o irmão mais velho, Ele te segura nas mãos. Quando eu só falava com Jesus por causa do problema que eu tinha de ausência de pai, aí o Senhor me explicou: você está perdendo. Com Jesus você anda de mãos dadas, comigo eu te carrego. Você precisa dos dois. Você precisa andar de mãos dadas e você precisa ser carregada. Tem momentos que a gente não consegue andar, mas o Senhor cuida de nós. Não adianta só cantar: o Senhor cuida de mim. Mas eu disse que Ele falou 3 palavras, eu falei já 2.
E a última palavra que ele disse, não, ele falou 7 frases, estou falando de pai, mas a última palavra que ele fala na cruz, se referindo ao pai, ele entrega e ele diz: Pai, em tuas mãos, o que ele entrega? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas quando Jesus entregou e deu o último suspiro, e deu ali, e ele entregou a sua vida, quando ele morreu, quando ele estava entregando nas mãos do Pai, ele estava dizendo: Pai, essa causa é perdida. O diabo está achando que eu perdi, que eu pequei, por isso que o Senhor me deixou aqui na cruz do Calvário. Para o diabo, a cruz é uma causa perdida. Para os homens que estão aqui ao pé da cruz, a cruz é uma causa perdida. Para os meus discípulos, a cruz é uma causa perdida. Mas eu entrego o meu espírito, porque eu sei que em 3 dias o Senhor sopra, e o espírito de vida vem, e o espírito de ressurreição vem. Eu entrego o meu espírito, a minha causa impossível, a minha causa irreversível, porque eu sei que o Senhor vem com o teu milagre de ressurreição. Paulo, ele conhecia o milagre da ressurreição. Ele diz que vocês possam aprender a orar. E eu gosto muito de Paulo, e eu gosto das orações que ele ensina. Quando ele diz assim: ore para aqueles que você ama. Vou contar um segredinho para você que está aí na Bíblia, mas ele fala em Efésios capítulo 1, aqueles que você ama e que você quer que aprenda, que ouça a palavra de Deus, mas tem uma mente embotada. Faça essa oração que Paulo ensina. E Paulo diz assim: que ilumine, Senhor, que o Senhor ilumine os olhos do entendimento desta pessoa. Porque o diabo, ele cega o entendimento. E quando Deus ilumina, abre a mente e ela aceita Jesus como Senhor e Salvador. Mas Paulo também nos ensinou a orar, que você possa clamar para experimentar o espírito de ressurreição. Você quer experimentar o espírito de ressurreição? Então eu queria te convidar a ficar em pé neste momento. Pai, Abba Pai, como é bom saber que Ele cuida de nós, que Ele nos carrega. Nós temos Jesus que nos ensinou. Eu percorri com vocês do batismo até a cruz. Mas será que foi o último momento que Ele falou do Pai? Não. Você em pé mesmo, pega João capítulo 20. Ele deixou a mensagem mais bonita em João capítulo 20. Uma conversa entre Ele e Maria Madalena. E ele diz o seguinte: o Senhor, quando ele ressuscitou, ele diz o seguinte para Maria Madalena no versículo 17. Eles tiveram um encontro tremendo, né? Ali Maria viu, achou que fosse o jardineiro, mas quando ela entendeu que era Jesus, ela se atirou nos pés de Jesus. E aqui no versículo 17, recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, Maria, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Eu vou ler de novo. Não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhes que subo para o meu Pai e para o vosso Pai. Ele está falando: é o teu Pai, é o meu e é o teu, é o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. É a primeira vez que ele diz: esta é a mais linda mensagem que ele deu para uma pessoa. Ali o privilégio de Maria Madalena, de saber que ele estava indo para o céu e que nós fomos adotados. E foi tremendo. Você é adotado, você é amado, você tem herança dobrada. E ele está dizendo: o meu Pai é o teu Pai. Eu a pedi ali no Getsemane e ele me atendeu. Eu pedi lá na cruz e ele me atendeu. Você está vivendo o teu de Getsemane, fala: Abba Pai, preciso de ti. Você está vivendo uma situação de cruz, fala: Abba Pai, preciso de ti. É o meu Pai, é o teu Pai, Jesus, mas é o meu Pai. Eu vou seguir o teu exemplo e eu vou clamar: Abba Pai. Então você que está vivendo um Getsemane, está esmagado, você que está sendo humilhado e envergonhado, é a tua cruz. Levanta as tuas 2 mãos e diz, como uma criança que depende do seu pai: eu também me entrego nas tuas mãos, Pai. Eu aprendi com Jesus a dizer em momento de desespero: Abba Pai.
Uma criança, quando está correndo risco, ela diz: pai, pai, socorro, pai. E nós dizemos nessa noite: paizinho, paizinho, socorre-nos, socorre-nos na angústia, socorre-nos na enfermidade, socorre-nos no meio do desespero que estamos vivendo. Socorre, Senhor, a nós, os teus filhinhos, socorre a esta nação, Senhor, socorre. Nós estamos vivendo momentos esmagados, como no Getsemane. Alguns estão vivendo momentos de vergonha e humilhação, como na cruz, mas nós sabemos que o Espírito de ressurreição está aqui. Nós sabemos que o nosso Pai agora nos coloca no colo. Ah, como é bom saber, como é bom ter essa certeza que o nosso Paizinho nos coloca no colo. Nos rendemos a Ti, confiamos em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus.